Bom dia, sexta-feira, 5 de setembro. Hoje nós temos um dia assim estranho, né? Começou ruim, mas vai ficar legal, né? Até o final da tarde é bom, pensando nos fatores de iniciativa. Lembram-se, a Lua está transitando em Aquário e chegou a uma oposição a Vênus hoje de manhã, bem às 6 horas e 49 minutos. Uma oposição com Vênus no signo de Leão. Pouco rígida, né? Mas assim, a gente pode ter sentido isso um pouco mais ontem, porque lembram-se, ontem a Lua estava se aproximando da oposição a Vênus, enquanto Marte estava ali perfeitamente na quadratura a Júpiter, que foi quase no final, no virada do dia, 23h58. Olha, Marte ainda não se afastou tanto assim da quadratura, ele não se movimenta tão rápido, hein? Só que agora já está se afastando, mas a gente pode sentir um pouco ainda dessa quadratura hoje, né? Bom, para o sentido eletivo fica bom dia porque a Lua está se aproximando do trígono a Marte no signo de Libra, é um trígono do ar, ele é leve, ele tem um perfil até mais dinâmico, né? E vai fazendo com que a sexta fique mesmo com cara de sextou, né? Os trígonos do ar, eles são bons para leveza, eles são comuns, assim, não tem uma dinâmica muito, assim, dura, ríspida, né? O ar tem umidade, a gente vai sentindo bastante facilidade para o cumprimento das atividades de maneira geral. O aspecto perfeito entre a Lua e Marte é no fim da tarde, às 17h51. Depois disso, a Lua vai ficar fora de curso, ela vai pegar um período um pouco longo, porque só ingressa em Peixes às 12h54 do sábado. Então, nós vamos pegar a noite da sexta e madrugada do sábado com a manhã inteira do sábado também. Só 12h54 que ela ingressa em Peixes. Então, depois da sexta às 17h51, para inícios não é bom, com a Lua fora de curso. No sentido de clima, como a Lua continua transitando em Aquário, eu penso na facilidade da sexta-feira mesmo, né? Signos do ar, eles são interessantes, assim, para diálogo, interação, troca, fluir, como um dos assuntos, então a tendência é de uma sexta leve, né? Agora, depois que a Lua ingressar em Peixes às 12h54 amanhã, muda bastante o clima, primeiro pela natureza, né? Peixes já tem a frieza, o signo da água é também mutável, ele fica sujeito aí primeiro baixa um pouco o humor, fica meio mole, né? Então assim, pode ser interessante para relaxar mesmo. Eu não recomendo muitas atividades assim muito técnicas ou com necessidade de muita precisão, porque quando a Lua ingressa em Peixes, ela já começa a se aproximar da oposição a Mercúrio primeiro, né? Que vai ser perfeita na madrugada do domingo, bem antes da fase cheia do eclipse lunar. Então, primeiro a Lua chega a uma oposição a Mercúrio. Mercúrio tá forte ali, né? Ele tá num ponto de domicílio e exaltação, só que é uma oposição, e isso vai criando um pouco de dificuldade no sentido de interação, troca, né? Nesse fator, comunicação e expressão geral, né? Como também para assuntos técnicos, comerciais, os temas de Mercúrio, né? Os papéis, os estudos, enfim, esses assuntos todos de Mercúrio, dados, né? Os números, ficam um pouco conturbados, né? Com essa oposição entre a Lua em Peixes e o Mercúrio no signo de Virgem. Então, evitem para esse tipo de atividade, tá? E depois, o que vai acontecer, então, é que no sábado mesmo, a gente, depois que a Lua ingressa em Peixes, não tem novos aspectos, vai acontecer só na madrugada do domingo, aí depois é a fase cheia com o eclipse lunar, mas tudo isso já no dia 7 de setembro. E por isso, no sábado, o único movimento mesmo, né, que marca, assim, de mudança no céu é o ingresso da Lua em Peixes, que é às 12h54, tá? E aí eu penso, a tarde e a noite do sábado, elas ficam meio moles, assim, né, meio preguiçosas até, pode ser interessante mais para relaxar mesmo do que para atividades muito práticas, né? E se você tiver que lidar com alguma atividade muito técnica, muito prática, usar equipamentos, instrumentos, é necessário ter bastante atenção, fazer direitinho ali, né? Porque a oposição é uma indicação de problemas, né? Então é isso, tá, gente? E me acompanha amanhã, então, nas reflexões semanais aqui do canal. Uma ótima sexta para vocês, então até amanhã.